a forma da gente viver concretamente o espírito penitencial quaresmal. Este ano o tema da campanha é Fraternidade e Ecologia Integral e o lema Deus viu que tudo era muito bom. Pois tudo bem, em comemoração aos 800 anos da composição do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Pois tudo bem, em primeiro lugar, explicar o que se trata de ecologia integral, porque essa expressão, muita gente aí da igreja não quer entender o que significa isso. Então vou começar dizendo o que não é. Ecologia integral não significa a primazia do ser humano sobre todas as demais criaturas, como tem gente que acha aí que agora a igreja quer defender os animais, as árvores, mas não está nem aí para a vida humana, que nada disso. Ou seja, aqui preciso entender o seguinte: na época moderna, as ciências, enquanto tal, imaginavam o ser humano separado do planeta, separado da natureza, separado da criação. O ser humano achava que a natureza era como se fosse uma máquina que você tirava as peças e isso automaticamente ia se repondo, né? Então, isso, em nome do progresso, gerou o quê? A devastação do planeta, a destruição do planeta nos últimos 200 anos de industrialização, em nome do progresso da civilização. O que é que aconteceu? A humanidade descobriu, a ciência descobriu que não é assim que funciona, né? O ser humano ele não é distinto do planeta. Então, o ser humano ele é também criação, ele faz parte da criação, ele faz parte da natureza, de tal maneira que tudo aquilo que ele faz com o planeta reverbera depois e traz consequências para ele mesmo. De tal maneira que todos nós estamos vendo a questão climática, que é uma questão urgente, né? Os fenômenos climáticos extremos que são consequência da destruição do planeta dos últimos 200 anos. Dos últimos 200 anos. Ok? E se a gente voltar para a Bíblia, se a gente voltar para o texto sagrado, que nós consideramos ser palavra de Deus, que a igreja considera ser palavra de Deus, então lá existe uma metáfora muito interessante, porque o ser humano ele é tirado da terra. Então o ser humano é tão terra quanto a terra, ele é tão criatura quanto as outras criaturas, só que com uma responsabilidade. Qual? A responsabilidade de cuidar da criação, né? Nós temos os dois textos da criação, Deus coloca o ser humano como se fosse um jardineiro para cuidar do jardim do Éden, cuidar, e no primeiro relato ele exerce a função de dominar e submeter a terra. Aqui que foi o erro da interpretação de muita gente. Dominar é o verbo do governo, é o verbo do rei. Então ele deve governar a terra como Deus governa, né? Como Deus cuida da criação, como Deus é rei. Ele deve submeter a terra do mesmo jeito como que Deus submete a si todas as criaturas. E por acaso Deus submete a si todas as criaturas com a força, com a destruição? Jamais. É com amor, é com respeito, é com cuidado. Percebe? Então, a campanha da fraternidade quer nos chamar a atenção para isso esse ano. Ou seja, a responsabilidade que todos temos com o cuidado com a criação, que é algo bíblico, é algo que faz parte da tradição cristã, e que a ausência desse cuidado com a casa comum está trazendo consequências para todo mundo, mas de modo muito especial para os mais pobres, como o Santo Padre Papa Francisco chama a nossa atenção, que quem é mais atingido pelos fenômenos climáticos extremos são os mais pobres, que muitas vezes não causaram essa depredação na natureza. E esse tema tem a ver com que obra de piedade a ser praticado no tempo da quaresma? O jejum, porque o jejum visa domesticar aquilo que está desordenado em nós, os desejos, os apetites. E um grande desejo que nós temos é o de consumir. Muitas vezes nós consumimos sem moderação, compramos as coisas sem moderação, sem se dar conta que um produto que é comprado, ele é consequência de uma destruição, é de uma degradação da natureza. Algum bem da natureza foi tirado para ser produzido, aquele bem que a gente está consumindo, muitas vezes de forma supérflua, desnecessária e meramente egoísta. Nós vivemos num mundo em que consumo, logo existo, né? É um homo consumitor, né? Pois, muito bem, o jejum visa, portanto, a
como o Santo Padre Papa Francisco nos ensina, a sermos mais austeros no nosso jeito de consumir, a sermos mais austeros na nossa vida. Tudo isso tentando preservar a integridade da nossa casa comum para que as futuras gerações possam ter um planeta decente no qual viver. Então, que você possa levar a sério esse tema da campanha da fraternidade. Isso tem nada a ver com teologia da libertação, isso tem nada a ver com ideologia infiltrada na igreja, isso está plenamente em consonância com a doutrina social da igreja.